ou o movimento que melhor interessava aos portugueses, grosso modo? Sim, mas de certeza. E porquê? Porquê? Por muitas razões. Eu já tenho dito, e enfim, aproveito para dizer, que o MPLA era o único movimento que tinha por trás dele uma cultura. Não havia, na altura, não havia nenhum escritor, nenhum cantor, nenhum pintor, nenhuma elite cultural em Angola que não fosse partidária do MPLA. Então o senhor tomou posição nessa altura, quando na verdade a ideia era tentar conversar equitativamente com os três movimentos. Mas eu fiz isso enquanto tive o papel de árbitro. Quando deixei de ser alto comissário em Angola, que nunca voltou fui, lá depois para ir atrás dos cubanos, não foi? Não, eu voltei lá antes. Eu voltei lá antes, em julho de 1975, para evitar o choque entre o MPLA e as Forças Armadas Portuguesas após os incidentes da Vila Alice. Mas deixe-me dizer, eu estava a dizer que o MPLA era o único que tinha cultura. E o que é que fez durante esses 6 meses? A UNITA, além do Dr. Savimbi, não existia senão durante... Desculpe, não faça perguntas agora. E o FNLA, o único, digamos, artista até, era o Jânio Eduardo, que era tocador de guitarra em Kinshasa. Não havia cultura nenhuma nos movimentos de libertação, exceto no MPLA, e essa cultura até, e deixe-me dizer-lhe isto, talvez... O senhor não conhecia muito bem Angola na altura? Não, mas eu fui para lá conhecer. Viu na altura, é isso. Eu não conhecia ninguém do MPLA quando fui para lá, à exceção de um homem que me tinha vindo procurar aqui em Lisboa com receio pela sua vida em Angola, que era o Diógenes Boa Vida, talvez seja. Muito bem, foi meu colega. Foi o único homem do MPLA que eu conhecia quando parti para Angola, e conhecia de uma visita que ele me fez no meu gabinete da Junta de Salvação Nacional. De resto, eu fui para lá conhecer o terreno. Tive muito pouco tempo para os conhecer. Quando deu 10 mil contos a cada partido, deu exatamente a cada um. Exatamente a cada um, e em dezembro de 1974. Mas já nessa altura acreditava com o MPLA e achava que, como português, tinha a missão e era a bem da nação apoiar sobretudo o MPLA. Continua a ser. O MPLA é o único movimento que gosta de vinho tinto e de batatas com bacalhau. Os outros para pôr em linguagem rasteira digamos, as raízes da cultura portuguesa. O MPLA. Eu cheguei a dizer aqui que se a FNLA, digamos, se tornasse dominante em Angola após a independência e esteve, digamos, à beira disso, se tem resultado a invasão do Luanda. Sr. Almirante não gostava mesmo da FNLA, aliás conheceu alguns elementos quando esteve preso em Kinshasa, não? E tinha razões para não gostar. De resto, até ainda não percebi como havia portugueses, não se tratava do engenheiro Cardoso e Cunha, que simpatizavam com a FNLA, quando a FNLA tinha raízes da UPA que tinha feito os massacres no norte de Angola. E era, digamos, talvez o movimento mais racista de todos. Racista negro. Mas então, mas na altura, qual era a sua ideia? O que é que o senhor pensava que ia ser Angola dali a 6 meses com a independência? O que é que eu pensava? Eu pensava, primeiro, eu pensava e defendia que uma grande parte, a maior parte dos portugueses residentes em Angola, lá deviam continuar. Dos cerca de 330 mil que eu mandei avaliar quantos existiam em Angola. Ninguém acerta nos números, ainda não tiveram aqui várias pessoas, todos me disseram números diferentes. É fácil de deduzir, se o senhor for aos números do IARM, verifica que de Angola e Moçambique vieram cerca de 500 mil, 500 mil portugueses, e dos quais muitos que não eram propriamente portugueses, eram africanos, nunca cá tinham vindo, porque nesta coisa de tornados meteu-se muita gente que nunca tinha vindo sequer a Portugal, não é? Sr. Almirante, de toda maneira, voltando a esse período... Não interrompa, está bem. Ainda estamos vamos em que mês? Estamos... Em que mês é que estamos? Quando 74, só lá teve 6 meses. Eu só tive... Em dezembro, o senhor perguntou-me se eu tinha dado 10 mil contos por mês a cada movimento de libertação. Eu disse que sim.
e isso é real e está na lei e tudo. Qual é a minha intenção por trás disso? Que os movimentos de libertação não dependessem para a sua vida normal, porque têm despesas, para a sua vida normal, do auxílio estrangeiro. Torná-los independentes do auxílio estrangeiro. Você diz, conseguiu? Não consegui. Mas, naquela altura, consegui alguma coisa. E devo dizer, você pergunta-me, quem é que beneficiou mais com isso? Eu digo, foi o MPLA, que nessa altura não tinha um tostão. Outra história, em relação a uma célebre carta que circulou por aí, se é verdade ou mentira, é forjada, não é? Vergonha. Em que diz que os brancos deviam ser todos mortos, uma pseudo-carta ao Presidente Agostinho Neto, ou ao ex-Presidente. Após o meu encontro isso em Praga, é falso. Eu nunca tinha estado com o Álvaro Cunhal e não sei o quê, então essa carta foi difundida. Pronto, passemos à frente. Não, essa carta foi forjada na África do Sul, na redação do Século de Joanesburgo. E foi difundida aqui em Lisboa, através do MRPP, primeiro, e reproduzida depois, com todas as parangonas, num jornal de um partido que devia ser mais sério, que foi a luta do Dr. Raul Rego. Reproduzida com todas sem a menor vergonha nem desculpa. Sr. Engenheiro, não sei se lembra da história dessa carta. Acreditou alguma vez que o Almirante Rosa Coutinho poderia ter esta ideia? Qual é a opinião que tem? Mais uma vez, com respeito, se não tivesse respeito, não estaria aqui. A minha divergência com o que o Sr. Almirante acaba de dizer é quilométrica. Primeiro, que o Sr. Almirante Rosa Coutinho confessa que não conhecia nada de Angola, não aparece lá, e toma posições sobre qual o partido que mais convém aos angolanos, situação que eu, na minha modesta posição de amante da liberdade e da democracia, entendo que devem ser os angolanos a saber, através da fórmula tradicional, aceita por toda a gente, que é a consulta popular e as eleições. Essa é uma posição que o Sr. Almirante, ou que rima perfeitamente, que está perfeitamente em fase com aquilo que disse sobre a hegemonia do MPLA sobre a inteligência local. Na altura, o Sr. Engenheiro tinha alguma opinião sobre quem é que melhor referiu que não havia cantor, não havia escritor, que não fosse conotado. Eu recordo-me que aqui há alguns anos, na Europa, era difícil fazer uma carreira na vida artística, ou na vida literária, ou na vida científica, sem ter ligações ao Partido Comunista e ser pró-staliniano. A situação, a raiz do pensamento é clara, não é a minha, outras pessoas a têm. Como sou tolerante, aceito que pessoas tenham essa ideia, mas considero profundamente errada. O que era importante para a noção da dimensão de Angola, e insisto, Angola não é uma coisa pequena. Angola tem capacidade de ser uma nação importante no mundo e não pode ser tratado com a displicência e, perdoe-me, a leviandade de uma apreciação não fundamentada por alguém que não conhecia o terreno, que chegou durante 6 meses e que tomou posições claramente orientadoras do processo a favor de um caminho e não de outro. Essa é uma das... Essa é a principal, eu não diria acusação, porque a história é a história, o tempo passou, podíamos estar mortos há muito tempo, aqui estamos vivos, felizmente. Mas o senhor reconheço... teve que fugir, não é? Bem, mas essas situações, como lhe digo... Quando eu lá estava. Como lhe digo, aqui estou... não, só vim embora em 77, eu assisti a muitas coisas e não as li nos livros, vivi-as pessoalmente. Há, portanto, aqui um ponto fulcral que eu sintetizaria da seguinte forma. A independência das colónias portuguesas aparece em decorrência de um movimento revolucionário português que teve na sua raiz problemas de defesa de direitos dos homens e de democracia. E que foi interpretado no terreno por pessoas, uma das quais o Sr. Almirante aqui presente, que assumiu uma inflexão desse problema e passou a tratá-lo em termos marxistas, leninistas. Ou seja, o que era importante era considerar que a luta de classes
tomava o lugar da defesa dos direitos do homem. Já lá vamos a essa história do marxismo-leninismo e a promessa que o Sr. Almirante lhe tinha feito. Lógico, Sr. Almirante. O Sr. Almirante chegou a dizer que não era comunista. O Sr. Almirante chegou a dizer ao Sr. Engenheiro Cardoso e Cunha, na altura, que não era comunista. E o Sr. Cardoso e Cunha acreditou e não é sei se acreditou-se não. E continua a dizê-lo. Simplesmente, eu não sou anticomunista. Que é uma grande diferença. Sr. Almirante, eu acho que, se me permite, estão a ouvir-nos centenas de milhões de portugueses. A afirmação do Sr. Almirante da Rosa Coutinho acaba de produzir de que não é comunista deve estar a fazer rir imensa gente por esse país fora. Claro. Mas já lá vamos. Bom, Sr. Almirante, teve consciência de que com o MPLA se ia instaurar em Angola uma economia marxista-leninista? Impossível. Tive plena consciência de que isso não era possível. Veja que, digamos, a raiz até às vezes era ridículo falar-se em África, em Angola ou em Moçambique. Rosa Coutinho, the Portuguese official responsible for a decade of bloody civil war. I must say that in Angola I started what we could call the decolonization process. Because this started only when I arrived there. And, well, I had this kind of job just during 6 months. But I think that I fixed the decolonization process in an irreversible way. Appointed High Commissioner of the Portuguese colony in 1975, Admiral Rosa Coutinho was the most powerful man in Angola. We found him in the Portuguese capital of Lisbon. After 10 years of silence, Rosa Coutinho finally agreed to an interview. Well, I was, first of all, head of all military forces. I was the commander-in-chief. Second, I was the executive, the head of the administrative branch. Let's say, I had a government, I formed the government, and I directed the government. Certainly, I had the influence and I exercised it. Yeah, you exercised it. Yes, I am not platonic. In 1974, Angola was promised independence, and Rosa Coutinho took charge. Rosa Coutinho favored the MPLA and devised a scheme to put them into power. All 3 Angolan leaders were invited to a hotel in Alvor, Portugal. Each party agreed to democratic elections under Portuguese supervision. To great acclaim, the Alvor Agreement was heralded as the cornerstone of Angola's future. But Alvor was a fraud. Elections were never meant to take place. I knew very well that elections could not be held on the territory during the time that lapsed, because Angola was still in a kind of turmoil, and if elections would be held, it will be a fantasy. I stated that at that time the only solution was to recognize the MPLA was the only force capable of directing Angola, and that Portugal should make separate agreement with MPLA and transfer the power to MPLA on the fixed date of 11th November. Spent most of my time in Havana, well, having talks with the people, on the ministers. I was interested especially on education and justice.